Olá! Bom estarmos juntos mais uma vez para gravarmos um tempo com Deus. E você é nosso convidado para dialogar conosco, para conversar conosco sobre um tema muito importante que vamos conversar hoje. Nós vamos conversar sobre esperança, sobre sonhos. E o tema da nossa mensagem é: sonhe com o seu futuro e então haja. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor continue nos dando inspiração e esperança, Pai, com o coração cheio de amor, para entendermos o teu propósito, para entendermos, Deus, o que o Senhor tem para nós nesse tempo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então, nós já conversamos um pouco sobre o amor, o perfeito amor que habita em nós quando nós aceitamos Jesus Cristo. Então nós conversamos que esse perfeito amor, esse verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então nós não precisamos viver numa vida de ansiedade, de preocupações, porque nós recebemos desse amor, ok? E nós também falamos de uma ferramenta muito importante que nos ajuda nesse tempo, que é a ferramenta da palavra, de confessar, de dizer, de falar coisas boas e importantes, positivas e agradáveis, que a palavra ela é inspiradora. Inclusive, quando nós lemos em Provérbios, nós entendemos lá em 18, 20 e 21, que nós vamos nos alimentar, como diz aqui na minha Bíblia, do fruto da nossa boca do fruto da sua boca enche-se o coração do homem. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então nós já falamos sobre isso e hoje eu quero reforçar. Eu quero dizer mais uma vez para vocês, para os meus grandes e queridos amigos, que vocês possam usar a língua de vocês para abençoar, para declarar vida, para declarar esperança, para declarar amor na vida das pessoas, porque este é um grande princípio. Amém? E aí, a nossa fé vai nos ajudar neste propósito, vai nos ajudar até a superarmos as dificuldades do dia a dia. Porque as pessoas que não creem, as pessoas incrédulas, elas falam de problemas. Mas nós que cremos, nós vamos falar de vida, nós vamos falar de solução, nós vamos falar de fé. Amém? Então, entrando agora no nosso tema, que é para nós sonharmos, para nós termos esperança e agirmos, nós vamos ler uma passagem bíblica que está em Romanos, capítulo 15, no versículo 13, ok? Então, se você tem uma Bíblia, abra a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 15, no versículo 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, e por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que palavra poderosa! Aleluias! Olha o que o Senhor nos diz. Primeiro ele nos diz que ele é o Deus da esperança. Assim como ele é amor. Amém? Deus é amor. Ele é o Deus também que nos dá esperança. Porque ele diz que agora permanecem três coisas: a fé, o amor e a esperança. Porém, a maior delas é o amor. Por meio do amor vai operar a fé e vai operar a esperança. E a esperança também opera com a ajuda da fé, conforme eu falei. E é muito importante nós pensarmos nesta esperança nesses dias difíceis. Então,
nesse período, pessoal, amigos queridos, em que as pessoas praticamente estacionaram os sonhos, praticamente perderam a esperança, porque estão olhando para as circunstâncias. Nesse tempo, nesse período de pandemia, que nós possamos colocar a nossa esperança em Deus, em Cristo, nas promessas que Ele tem para nós. E para isso eu vou trazer aqui algumas ferramentas que eu considero importantes, que podem nos ajudar, que vão nos ajudar, amém? E diz assim: primeira coisa, para nós termos esperança, nós temos que lembrar dos sonhos, dos nossos sonhos, dos sonhos que Deus já nos deu. E que muitas vezes esses sonhos, esses seus desejos, você já guardou. Ainda mais em tempo de dificuldade. A gente não costuma ficar sonhando em tempo de dificuldade, não é mesmo? Mas nós vamos usar o sonho como uma ferramenta da nossa esperança, como uma ferramenta da nossa fé. E aí eu vou dizer para vocês que é muito importante nós pensarmos no nosso sonho, organizarmos esse sonho e escrevermos a nossa visão, a visão que nós temos do nosso sonho, e confessarmos, porque eu já falei da importância da palavra. Palavra gera vida, amém? Palavra gera amor, palavra gera renovo. Então nós vamos pensar nos nossos sonhos, escrever as nossas visões, colocar no papel o que nós queremos, e nós vamos confessar e vamos lutar, vamos agir para colocar esse sonho em ação, ok? Então, eu vou lembrar para vocês de uma passagem, de uma história importante, lá no livro de 1 Samuel. Muitos aqui devem conhecê-la. É a história da minha xará, Ana. Ana era uma mulher casada com um homem chamado Eucana. Essa história está em primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, ela é relatada do versículo 1 até mais ou menos o versículo 20, porque depois, já com o sonho realizado, Ana já vai consagrar o sonho dela ao profeta Elias, amém? Então vamos lá, que história é essa? É a história de Ana, casada com Eucana, mas o Senhor fechou a madre de Ana, e o maior desejo de Ana era ter um filho, porque Eucana também tinha outras mulheres, tinha outra mulher, e a outra mulher dava filhos a ele, mas Ana não podia dar esses filhos. E Ana ficava extremamente entristecida. Ela às vezes chorava, ela se deprimia. E certa vez, o marido dela ainda chegou para ela e falou: Ana, olha só, vamos conversar aqui. Eu estou parafraseando. Olha, você tem tudo. Eu te dou muito amor. Eu sou um marido amoroso. Um marido, posso dizer, quase que excelente para você. E você vive aí pelos cantos chorando, pedindo um filho a Deus. Conforme-se. Você não pode ter filhos, nós não podemos ter filhos. Então, aproveite do nosso casamento e seja uma mulher feliz. Não fique aí deprimida pelos cantos. Mas Ana, ela tinha fé. A palavra do Senhor diz que ela visitava a casa do Senhor, ela descia à casa do Senhor e orava. E ela era muito chacoteada pela outra mulher do Eucana, que fazia chacota dela. Mas ela não desistia. A fé dela, a vontade, a fé, o sonho dela em ser mãe, fazia com que ela prosseguisse e ela orava. E certa vez ela desceu até o templo e orando, até o sacerdote pensou que ela tivesse embriagada, porque ela orava com muita intrepidez, ela orava em espírito.
e ele falou que ela estava embriagada. Ela falou: não, eu estou pedindo ao meu Senhor o meu filho. Ela estava lutando em oração pelo sonho dela. Ela estava agindo atrás do sonho dela, da confirmação do sonho dela. E aí o sacerdote declarou uma palavra a ela. Disse que Deus ouviu a oração dela. E ela voltou para casa, coabitou com o marido dela, Eucana, e Deus lhe concedeu um filho. E ela, como tinha prometido a Deus, ela consagrou esse filho ao Senhor. Ela devolveu, ela disse: Senhor, se o Senhor me der esse filho é para a tua honra, para a tua glória. E ela devolveu esse filho para que ele crescesse na obra do Senhor, que foi o grande profeta Samuel, que o Senhor levantou naquele tempo. E aqui fica a nossa história, mas vamos fazer algumas reflexões. Eu falei que eu ia contar para vocês alguns detalhes, eu ia falar de alguns instrumentos que nós podemos usar para colocarmos os nossos sonhos em ação. E nós temos que prestar atenção primeiro. Nós temos que pensar, desejar, colocar no papel, confessar e agir. E Ana lutou. Vocês sabiam que tinha assassinos de sonho ao lado de Ana? Um deles era aquela mulher que ficava chacoteando dela. E o outro era o marido dela, que não acreditou nela. Em momento nenhum ele acreditou que Ana pudesse ser mãe, pudesse realizar o sonho dela. Mas Ana não desistiu. Então, mesmo que tenha assassinos de sonho do seu lado, você continue crendo, continue lutando, porque eu falei que a fé é a nossa, é o caminho da esperança, é o caminho de colocar a esperança, de fazer a esperança prosseguir, de ter condições de trazer o seu sonho para a realidade. É a fé, é crer naquilo que não existe, mas que possa existir, mas que venha a existir. Então, se você tem sonhos hoje, sonhos de ser um empresário, de montar uma empresa, em pandemia, sim, pandemia, esperança, olhar para o futuro, ver, não é olhar para as circunstâncias, olhar para o futuro, olhar além do que as circunstâncias dizem, olhar para a palavra de Deus, olhar para o Deus do impossível. Se você tem vontade de colocar uma empresa, se você tem sonho de ser mãe, se você tem sonho de ter um casamento, se você tem sonhos de fazer algum tipo de viagem, se você tem sonhos ainda de fazer algum tipo de reconciliação com sua família, se você tem sonhos de possuir ainda alguma coisa que agrade o coração do Senhor, que não seja para os seus próprios deleites. Então, se você tem qualquer sonho, pense, imagine, crie uma imagem. A imagem, ela dá vida aos nossos pensamentos. Então, organize esse sonho numa visão e coloque essa imagem, escreva essa imagem, coloque no papel esse seu sonho, para que você possa organizar as suas metas, escrever metas para cumprir seus sonhos. Não olhe para os assassinos de sonho, não olhe para as circunstâncias, olhe para a qualidade dos seus sonhos, olhe para a excelência do seu sonho. Mas observe uma coisa muito importante: o seu sonho precisa estar alinhado com o sonho do coração de Deus, com o desejo do coração de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes nós fazemos os planos, nós temos os sonhos, mas a palavra de Deus diz em Salmos que dele vem a realização desses sonhos. Esses sonhos precisam estar de acordo com a vontade dele. Amém? Então vamos ler aqui, deixe-me pegar aqui, o que diz em Salmos, é uma passagem, é em Provérbios. Provérbios 19, 21.
no versículo 21, e diz assim a palavra do Senhor: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Então, seus sonhos precisam ser sonhos que edifiquem a vida de outras pessoas. Precisa ser sonhos que venha também ajudar ao seu próximo. Não pode ser sonho só para satisfazer o seu ego. Não pode ser sonho só para satisfazer os seus desejos pessoais, passando por cima dos outros. Não. Os seus sonhos, a sua esperança deve ser de acordo com os planos de Deus, com os propósitos de Deus para você. Amém? E nesse tempo, só em pensar que a palavra de Deus nos dá esperança, já é um grande refrigério. É tirar do pensamento coisas que vão te deixar ansiosas, né? Ansioso ou ansiosa. É tirar do seu pensamento o sentimento de desistência. Você tem que desistir de desistir. Você não pode desistir. Agora, o que o Senhor fala para nós é que Ele tem planos. E você tem que caminhar. Agora é hora de marchar. Para que o mar se abra, diga ao povo que marchem. Para que o seu sonho se realize, para que Noé passasse pelo dilúvio, ele construiu a arca. Então, nesse tempo, Deus está chamando pessoas que se levantem com sonhos positivos, com sonhos de acordo com a palavra dele, para edificar a vida das pessoas, para trazer refrigério às pessoas, para abençoar pessoas. Então, não desista dos seus sonhos. Pense, mentalize essas coisas, essa visão, essa imagem do seu sonho e haja conforme a palavra do Senhor. Amém? E nós vamos orar nesta manhã. Pai, muito obrigada, Deus, que o Senhor faça o nosso sonho grande o suficiente para que seja conforme o sonho que o Senhor sonhou para nós, papai. Que o Senhor abençoe os nossos sonhos, nos dando esperança, nos dando ferramentas, Pai, para que possamos escrever esse sonho, confessar esse sonho e agir de acordo com esse sonho, Deus. Que sejam sonhos, Pai, que transformem a vida, as nossas vidas, que transformem a vida dos meus irmãos, dos meus amigos que estão ouvindo, assistindo este programa, Deus. No nome de Jesus, que o Senhor levante as pessoas que estão caídas agora, levante as pessoas com esperança, levante as pessoas com ânimo, levante as pessoas com o teu amor, com a tua fé. Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por este tempo, Pai. Por este tempo com Deus. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe. Fique na paz.